Povo meu, vencemos. Depois de perder de 2-1 para a França, o Brasil venceu a Croácia por 3-1, com gols de Danilo aos 47 do primeiro tempo, Danilo Santos do Botafogo, aos 39 do segundo tempo, Danilo abre aos 47 do primeiro, aos 39 do segundo tempo, Lovro Maggi empata, Igor Thiago faz aos 43 do segundo tempo e aos 47 do segundo tempo, Gabriel Martinelli fecha o placar, né, para a seleção brasileira destacar alguns pontos. Curte, compartilhe, comente. Não foi um jogo muito bom da seleção, não foi extraordinária bem, diferente do primeiro jogo contra a Croácia, em que ele jogou bem e buscou arrebentar. O Luiz Henrique joga bem, mas não arrebenta. O Vini Júnior tem o lance do gol do Danilo, que ele participa muito bem, aliás, toda a construção, o passe do Matheus Cunha, o Vini Júnior, o drible, o break, o passe, o golaço do Danilo. Mas o Vini Júnior não joga muito bem. O Matheus Cunha joga melhor o primeiro tempo. Nessa linha de 4, ele foi o que mais voltou para marcar. Para buscar uma armação de jogo. E o Brasil ganhou da Croácia por 3-1. Não é vingança quanto a 2022, não, mas ganhou da Croácia. Continuamos com 2 laterais, né? Dessa vez o Ibanez começou o jogo, o Danilo não entrou, o Douglas Santos até tentou se soltar um pouquinho, perdão pela tosse, tentou se soltar um pouquinho, mas não são laterais confiáveis. Eu acho que ele vai começar com o Wesley, o Danilo vai ser banco, e lá ele vai levar o Alexandre. Fica a dúvida para a lateral esquerda, e ele não testou a Arana nenhuma vez. Então, assim, ele vai com peças definidas. Ele já definiu que o Danilo vai à Copa. Então, eu acho que o Danilo vai ser o reserva do Wesley, que se machucou. Até porque o Anderson não foi nessa convocação porque estava machucado, o Paulo Henrique estava mal, ele não levou o William do Cruzeiro, o Fagner banco do William, então ele não tinha levado o Fagner em nenhum tempo desse ciclo. Então muito provavelmente ele falou assim: vou no convencional. Tá todo mundo perguntando, até vi a live do Rica hoje de manhã, por que o Danilo, acho convencional, né? Lateral direito, na lateral direita, bota 2 ali, né? Independente do que for, é um bom lateral. Para mim não é craque, não é gênio, mas eu levo. Lateral esquerdo eu vou arrumar Alexandre, Douglas Santos, ainda vou ver um pouquinho mais do Alex Telles, vou ver um pouco do Guilherme Arana, o Cuiabano, o Lucas Piton disputando pelo Vasco. Ele disse que tem 5, 6 vagas. Se tem, acho que tem para uma lateral esquerda, 1 ou 2 meias, e aí a volância, que o Fabinho entrou ontem, e aí ele está tentando acertar. Para mim, Casemiro e Bruno Guimarães estão, acho que o André Santos não está, acho que ele não foi, acho que ele foi por uma questão do João Gomes, está machucado, eu não acompanho bem o futebol inglês para se dizer, mas eu acho que o André Santos está disputando ali com o Fabinho. Na meia, acho que o Gabriel Sara, eu tenho quase certeza que ele não vai. Ele pode levar o Paquetá, mas aí o Paquetá vai ter que ter alguém para liderar ele. Para quê? Para ser o principal armador e ele ser um meia pela direita ou pela esquerda que ajude esse principal armador, caso o Ancelotti não queira jogar com 4 atacantes com buracos passados. Não
teve tanto buraco por causa do Matheus Cunha voltando. Falta o centroavante, não é o Matheus Cunha, não é o João Pedro. Acho que a gente tem opções aqui no Brasil, Yuri Alberto, Pedro, Gabigol, que se jogarem bem em Flamengo, Santos ou Corinthians, por que não? Né? O Yuri Alberto seria um que foi menos testado, vamos lá. Porém, é um jogador que foi campeão da Copa do Brasil agora, fez uma bela dupla com o Depay, para ter um 9 de referência, cada um na sua característica. O Yuri Alberto sendo mais aquele cara que sai da área, mas também sabe jogar, cabeceando. O Pedro tromba mais, faz um bom pivô, cabeceia bem e é mais finalizador. E o Gabigol é o da bagunça, é o do facão, é o do drible, é da batida de chapa. O João Pedro ainda não convenceu. E aí? Então, é muito de se dizer, só para lembrar que quem fez o gol do Brasil contra a França foi o Breno. Ontem sim tivemos o gol de atacante e o gol de Thiago de pênalti. Centroavante entrou, bateu o pênalti, poderia ter sido entre que a torcida pediu. Gabriel Martinelli joga pelo lado esquerdo. Deve ser o reserva do Vini Júnior. Queria que um dia o Bruno Henrique tivesse sido testado nesse ciclo. Acho que tenho quase certeza que o Bruno Henrique, uma Copa do Mundo, se acabou a chance. Mas ele tem algumas opções e o que ele está precisando é de líderes técnicos. Vai todo mundo falar, o Vini Júnior não rende o que rende no Real Madrid. O Rafinha não rende o que rende no Barcelona. Para a ponta direita, para a ponta esquerda. Então, você tem o Estevão, né? Você tem agora o Luiz Henrique, você tem o Ryan, você tem o Vini Júnior, mas o Gabriel Martinelli fez gol, o Bruno Henrique pode ser titular no Flamengo e crescer. Você pode ter ali um jogador, ali um Vitor Roque, que não foi agora, pode aparecer camisa 10, Veiga tá no México, a Copa é lá, leva o Paquetá e mais quem? Acho que não é o Gabriel Sara. Mas a seleção venceu. O importante é que venceu. Só que também o mais importante é dizer que não me convenceu. Nós não somos favoritos da Copa do Mundo. Eu acho que para mim, em um ano, sem aquela geração de Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Marcelinho, Alex, que a gente reclamava que muitos ficavam de fora e mesmo assim a gente ganhava a Copa. Nessa, alguns estão de fora que poderiam ser protagonistas, principalmente meias e atacantes, camisas 9. E a gente não tem essa esperança no Vini, no Estevão, no Luiz Henrique, no Ryan, apesar do Luiz Henrique ter mostrado o que é o futebol brasileiro. Teria muita coisa a acertar, só que não tem mais tempo. Eu acho que o Ancelotti vai fazer a escolha dele. Sobre o Neymar, eu vou falar até mais detalhado do que eu falei ontem. Eu não vi o Juca que eu fui falar que se o Neymar torço para outra seleção, acho eu, sou brasileiro só. Se tiver um Salah jogando demais, me emocionou, eu queria muito que o Egito ganhasse uma Copa. Acho que muito por isso. Entendo a questão do Messi. Na época da Argentina, o Messi é um cara que não tinha soberba do Cristiano Ronaldo, e isso alguns brasileiros não conseguem entender na questão da rivalidade contra a Argentina. Levar o Neymar no banco, porque é o maior artilheiro da seleção, trouxe o primeiro ouro olímpico e tal. Mas vai tirar essa vaga também do meia. Vai tirar a vaga de um Matheus Pereira, que ainda não foi testado. Então, acho muito difícil. Acho provável que o Ancelotti vá no 4-2-4, vá sem meia, vai com mais atacantes, espaçado, aberto e vai arriscar.
jogar para cima, e eu acho isso errado, tanto se você joga muito retrancado como o Dunga jogava às vezes, na maioria das vezes, mesmo com o volante o Elano de meia, às vezes de terceiro volante, não de meio armador, tanto jogando assim todo aberto, espaçado, dando contra-ataque. Acho muito errado isso. Acho que teria que ter especialistas em cada posição, principalmente na criatividade e na ofensividade. Mas é o Ancelotti que define. Danilo Santos, Danilo do Botafogo, fez um golaço. Pode ser igual, acho que o Fernandinho fez um gol num jogo. Não sei se foi ele, o Firmino, em 2018, que selou a entrada dele na Copa. Talvez o Danilo entre com Casemiro, Bruno Guimarães. Acho que o João Gomes, e se ele levar o quinto, quiser levar o André, vai o André. Eu não duvido do João Gomes, não tá, eu acho que tá. Agora, ele precisa resolver essa questão da meia e das laterais. Acho que na lateral direita ele resolveu. Wesley e Danilo. Na esquerda, Piton, Alexandro, Ayrton Lucas, Douglas Santos, é, é, Guilherme Arana, Alex Telles, alguém ele vai levar ali. Eu acho que o Alexandre do Flamengo está, assim como o Danilo pela liderança e pela experiência, tem uma vaga. Zaga, acho que o Marquinhos vai. O Militão não vai como lateral, se o Militão for, vai como zagueiro, pode ser Marquinhos Militão. Gabriel Magalhães, o Brenner fez o gol, tá na disputa, o Léo Pereira, o Léo Ortiz também. Então tem muitos jogadores ali na disputa. Mas tem outros também que poderiam ter estado no círculo pela qualidade. Acho uma seleção nota 5, 6 e nota 5, nota 6, diante de mesmo que uma França seja 5, 6, uma Argentina, um Portugal, nós temos jogadores muito abaixo. Torço para que dê certo, que traga o Hexa. Não é obrigado, não vai fazer um vexame. Perdeu de 2-1 é vexame, não. Mas pode sim ser eliminado na primeira fase ou na fase que se acrescentou antes das oitavas de finais. Ficaria muito feio, mostraria a limitação dessa seleção que eu brinco de seleção de anjos. E aí a gente espera uma próxima geração com o Ryan melhor, com o Estevão melhor, com quem pudesse liderar essa seleção. Ganhou de 3-1 da Croácia. Não convenceu a mim, acho que eu não convenço o povo brasileiro, mas torcemos para que o Ancelotti escolha a melhor seleção possível para fazer o Brasil, se não ganhar o Hexa, dá prazer de nos ver jogar como foi em 2006, muitos falam de 82 e outros anos, ok? Valeu, galera. E deixa eu agradecer. No YouTube aqui foram 7 conteúdos, no Instagram foram 3. Na verdade, no YouTube foram 9 conteúdos contando sobre a convocação, durou 14 minutos e um pouco do que eu falei do Ancelotti. Então foram 9 conteúdos no YouTube e 3 no Instagram, cerca de 12 conteúdos em vídeos, mais fotos. Então quero muito agradecer, um beijão a todo mundo. Sempre queria fazer, às vezes, um conteúdo no YouTube, um no Instagram, para ter 2 conteúdos por dia, às vezes 2 nos 2 locais. Mas quem viu, muito obrigado. Isso é o início de uma cobertura de seleção brasileira. Vou voltar a publicar matérias de texto na RCW TV, no Portal Rio. Sei que é de Minas, vou estar um dia no Papo de Trivela com meu amigo Leandro e vou ajudar todo mundo a ser feliz. Falando de futebol, esse mês é o mês do jornalismo especializado na minha faculdade, na Anhanguera, à distância, que eu possa me especializar mais para levar alegria a vocês serem felizes falando de esporte, de futebol. Valeu, povo meu. Junto com a seleção, limitada ou com jogadores melhores ou
a seleção que for, mas que dê mais alegria do que assuntos externos, que nos últimos 15 anos, que o Neymar existiu também, a 16 ter dividido o Brasil um pouquinho antes, até mesmo do Neymar. Valeu, galera. Alegria, cruzem os dedos, vamos buscar o Hexa. Fui.